Tudo começou de forma tão comum que ninguém da família deu importância. A casa era antiga, mas bem cuidada, localizada em uma rua silenciosa onde o barulho mais alto vinha de um cachorro distante ou de algum carro passando raramente. A jovem, chamada apenas de Ana, sempre foi tranquila, organizada e de hábitos previsíveis. Porém, numa madrugada específica, ela acordou subitamente às 3 horas em ponto, com os olhos abertos e o coração acelerado, sentindo um frio estranho que não vinha do clima. O quarto estava exatamente como sempre esteve, mas o silêncio parecia mais pesado, como se o ar tivesse engrossado. Ana tentou se mexer e percebeu que seu corpo demorou alguns segundos para responder, como se estivesse acordando dentro de si mesma. Nos dias seguintes, o mesmo horário se repetiu, sempre acompanhado da sensação de estar sendo observada, embora nunca houvesse ninguém visível. Não havia gritos, nem vultos, nem sombras nas paredes, apenas um desconforto constante que se infiltrava na rotina. Aos poucos, Ana começou a sentir lapsos de memória curtos, esquecendo conversas recentes e pequenos compromissos, algo incomum para alguém tão atenta. A família acreditou que fosse apenas cansaço, sem imaginar que aquela presença silenciosa já havia encontrado uma forma discreta de entrar. Com o passar das semanas, mudanças sutis começaram a chamar a atenção. Ana passou a se levantar durante a madrugada sem lembrar no dia seguinte, deixando portas destrancadas e janelas abertas, mesmo sendo extremamente cuidadosa antes. Quando questionada, ela apenas sorria de forma vaga, como se a pergunta não fizesse muito sentido. Em alguns momentos, ficava parada olhando para a parede por vários minutos, com uma expressão neutra, sem demonstrar medo ou angústia. O mais inquietante era o tom de voz que surgia ocasionalmente, levemente diferente, mais calmo e arrastado, principalmente quando falava sozinha. Não eram palavras ameaçadoras, mas frases incompletas, quase como respostas a perguntas que ninguém havia feito. A casa começou a parecer diferente, não visualmente, mas na sensação constante de que algo observava todos os movimentos. Objetos não se moviam sozinhos, não havia fenômenos exagerados, apenas uma atmosfera que fazia o tempo parecer mais lento. Ana, por sua vez, parecia cada vez mais distante emocionalmente, como se parte de sua atenção estivesse sempre voltada para algo interno, algo que ninguém mais conseguia perceber, mas que claramente estava se fortalecendo. A família decidiu procurar ajuda médica quando Ana começou a relatar sonhos extremamente vívidos, nos quais conversava com uma presença que nunca se mostrava. Segundo ela, essa presença não parecia hostil, apenas curiosa e paciente, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Durante o dia, Ana mantinha uma aparência normal, frequentava os mesmos lugares e cumpria suas obrigações, mas agora parecia agir no piloto automático. Em certos momentos, ela repetia palavras em voz baixa, quase imperceptíveis, sempre em horários específicos, principalmente ao amanhecer e à noite. Nenhum exame médico apontava algo errado, o que aumentava a frustração e o medo silencioso da família. O terror se manifestava justamente na ausência de explicações claras. Ana não demonstrava dor, não gritava, não perdia o controle do corpo, mas algo em sua presença havia mudado profundamente. Era como se duas consciências dividissem o mesmo espaço, uma observando a outra, aprendendo seus hábitos, memorizando seus gestos e sua forma de falar, tudo de maneira lenta, calculada e quase respeitosa. Com o tempo, Ana começou a demonstrar conhecimentos que não possuía antes. Citava frases antigas, símbolos e palavras que ninguém da casa reconhecia, sempre com naturalidade, como se fossem lembranças comuns. Ao ser questionada, dizia que simplesmente vinha à mente, sem esforço. Em momentos de solidão, a família percebia que ela mudava ligeiramente a postura, sentando-se de forma mais rígida, encarando o ambiente como se estivesse avaliando cada detalhe. O terror leve da situação estava na normalidade aparente. Não havia ataques, não havia violência, apenas a sensação de que Ana já não estava completamente ali. Fotografias antigas começaram a causar desconforto nela, que evitava olhar diretamente para imagens religiosas, não com repulsa, mas com um respeito estranho, quase reverente. A presença interna parecia crescer em confiança, ocupando espaços cada vez maiores dentro da mente dela, enquanto Ana se tornava mais passiva, mais silenciosa e mais distante,
como alguém que aceita dividir o próprio corpo por não perceber mais a diferença entre si mesma e aquilo que a acompanhava. A família tentou realizar pequenas orações dentro de casa, não como um ritual formal, mas como um pedido desesperado por paz. Curiosamente, nesses momentos, Ana permanecia calma, observando tudo com atenção, sem demonstrar incômodo. Em certas ocasiões, ela chegava a completar frases das orações antes mesmo que alguém terminasse de pronunciá-las. Isso causava arrepios profundos, pois não havia explicação lógica para aquele comportamento. Durante uma madrugada, um dos familiares acordou com a sensação de estar sendo observado e encontrou Ana sentada na sala, imóvel, com os olhos abertos e respirando lentamente. Ao ser chamada, ela respondeu com a própria voz, mas com uma entonação estranhamente madura, dizendo apenas que não havia motivo para medo. Não houve confronto, nem reação agressiva, apenas a confirmação silenciosa de que algo já estava profundamente enraizado. A possessão não se impunha pela força, mas pela convivência prolongada, pelo desgaste emocional e pela aceitação gradual de uma presença que nunca demonstrou pressa em partir. No desfecho, a casa continuou de pé, a rotina seguiu, e Ana permaneceu vivendo ali, aparentemente normal aos olhos de quem não convivia diariamente com ela. Porém, para a família, era impossível ignorar que algo havia mudado para sempre. Ana já não demonstrava as mesmas emoções, reagia aos acontecimentos com uma serenidade inquietante e parecia sempre antecipar situações antes que acontecessem. A presença nunca se revelou por completo, nunca tomou o controle absoluto, mas também nunca foi embora. A possessão se consolidou como um acordo silencioso, onde Ana cedeu espaço em troca de uma paz estranha e constante. O verdadeiro terror dessa história não está em gritos, nem em cenas extremas, mas na ideia de que algo pode habitar uma pessoa sem destruí-la, apenas se misturando lentamente, até que ninguém, nem mesmo a própria vítima, consiga distinguir onde termina a mente humana e onde começa algo que jamais deveria ter entrado. Em uma igreja antiga, construída em um período em que a cidade ainda era pequena e isolada, um lugar onde o silêncio parecia fazer parte da arquitetura. Lucas era um dos poucos voluntários que ajudavam na manutenção do local, responsável por limpar o salão principal após as missas da noite. Ele gostava da tranquilidade, do cheiro de madeira antiga e da sensação de estar sozinho em um espaço que parecia fora do tempo. No entanto, em uma noite específica, enquanto apagava as últimas luzes, Lucas sentiu uma estranha impressão de que não estava completamente só. Não houve ruídos altos, nem sombra se movendo, apenas a sensação persistente de ser observado. Ao ignorar aquilo e seguir sua rotina, percebeu que seu coração batia mais lento do que o normal, como se o próprio corpo estivesse tentando se adaptar a algo invisível. Ao sair da igreja, teve a nítida sensação de que algo permanecia ali dentro, não preso às paredes, mas atento a ele, como se tivesse acabado de despertar após anos de silêncio. Nos dias seguintes, Lucas continuou frequentando a igreja, mas passou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Durante a limpeza, sentia uma leve pressão no peito, semelhante a um peso emocional sem causa aparente. Em alguns momentos, pensamentos surgiam de forma inesperada, ideias que pareciam não ter origem clara, mas que soavam estranhamente lógicas e calmas. Ele não sentia medo, apenas uma serenidade incomum para alguém que sempre foi ansioso. Certas noites, ao varrer o salão, tinha a impressão de ouvir passos suaves atrás de si, mas quando se virava, o local permanecia vazio. O detalhe mais inquietante era que essas sensações nunca causavam pânico, apenas uma aceitação gradual. Lucas começou a ficar mais tempo dentro da igreja após o expediente, sentado em silêncio, observando o altar, como se estivesse aguardando algo acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. A atmosfera não se tornava ameaçadora, apenas densa, carregada de uma presença que parecia confortável naquele espaço sagrado. Com o passar das semanas, pessoas próximas começaram a perceber mudanças sutis no comportamento de Lucas. Ele falava menos, mas quando falava, demonstrava uma clareza estranha, como se suas palavras fossem cuidadosamente escolhidas. Em certos momentos, citava passagens religiosas que nunca havia estudado, explicando significados de forma tranquila, sem emoção excessiva. Quando questionado, dizia apenas que aquilo vinha naturalmente. Durante as noites, Lucas sonhava com a igreja vazia, iluminada apenas por velas, enquanto uma voz sem forma conversava com ele, não dando ordens, mas fazendo perguntas. Essas perguntas pareciam simples, mas deixavam marcas profundas ao acordar,
como se algo estivesse aprendendo sobre ele. O terror leve da história se constrói nessa troca silenciosa, onde não há resistência, apenas diálogo. A presença nunca se mostrou agressiva, nunca exigiu nada, apenas permaneceu ali, observando, ouvindo e se aproximando pouco a pouco, como alguém que conquista a confiança antes de atravessar um limite invisível. Lucas passou a sentir uma ligação emocional intensa com a igreja, como se aquele lugar fosse o único onde realmente se sentia completo. Em casa, demonstrava apatia, mas ao entrar no templo, sua postura mudava, tornando-se mais firme e segura. Em certos momentos, ficava imóvel diante do altar, respirando lentamente, com um leve sorriso que ele mesmo não percebia. Pessoas que o viam ali comentavam que ele transmitia uma calma desconcertante. O mais estranho era que, durante orações coletivas, Lucas antecipava palavras e pausas, como se soubesse exatamente o que viria a seguir. Não havia rejeição ao sagrado, não havia dor, apenas uma convivência silenciosa. A possessão não se manifestava como uma invasão, mas como uma fusão gradual, onde pensamentos se misturavam de forma tão suave que se tornava impossível identificar o momento exato em que aquela presença deixou de ser apenas externa e passou a fazer parte dele. Certa noite, Lucas permaneceu sozinho na igreja após o fechamento, sentado nos bancos enquanto a luz da lua entrava pelos vitrais. Um dos outros voluntários retornou para buscar um objeto esquecido e encontrou Lucas parado no centro do salão, olhando para cima, como se escutasse algo. Ao ser chamado, Lucas respondeu normalmente, mas sua voz parecia mais profunda, mais segura. Ele disse que não havia motivo para preocupação, que aquele lugar sempre esteve cheio, mesmo quando parecia vazio. Não houve confronto, nem tentativa de afastamento da presença, apenas a constatação silenciosa de que algo já fazia parte dele. A calma excessiva se tornou o principal sinal de que algo não estava certo. Lucas não demonstrava sofrimento, mas também não demonstrava mais dúvida, como se tivesse aceitado uma verdade que ninguém mais conseguia enxergar ou compreender. No final, Lucas continuou sua rotina na igreja, agora como alguém indispensável para o funcionamento do local. Para quem o observava de fora, ele parecia apenas mais centrado e equilibrado. Porém, aqueles que o conheciam antes percebiam que algo essencial havia mudado. Seus olhos carregavam uma profundidade diferente, como se sempre estivessem atentos a algo além do ambiente físico. A presença nunca se revelou completamente, nunca tomou controle absoluto, mas também nunca se afastou. A possessão se consolidou de forma silenciosa, sem gritos, sem violência, apenas através da convivência prolongada e da aceitação gradual. O verdadeiro terror dessa história está na possibilidade de que nem toda possessão precisa ser forçada. Algumas se instalam com calma, paciência e uma tranquilidade tão profunda que a própria vítima deixa de perceber quando deixou de estar sozinha dentro de si. Quando Daniel, um estudante universitário, decide alugar um quarto antigo em uma casa grande e silenciosa, próxima ao campus, atraído pelo preço baixo e pela promessa de tranquilidade. O proprietário explicou que o local era antigo, mas seguro, e que o silêncio fazia parte do charme. Nas primeiras noites, Daniel dormiu bem, até que passou a acordar sempre antes do despertador, com a sensação de que alguém havia chamado seu nome muito perto do ouvido. Não era um susto, nem um pesadelo comum, mas uma impressão clara e calma, como se aquela voz estivesse apenas testando se ele acordaria. O quarto não apresentava nada de estranho, não havia símbolos, ruídos ou sombras incomuns, apenas um silêncio profundo que parecia atento. Com o passar dos dias, Daniel começou a ter a sensação de que seus pensamentos ficavam mais organizados naquele quarto, como se algo o ajudasse a refletir melhor. Essa sensação confortável o fez ignorar o leve desconforto inicial, sem imaginar que aquela tranquilidade artificial era o primeiro passo de uma presença que se aproximava com extrema paciência. As mudanças se tornaram mais perceptíveis quando Daniel começou a sonhar todas as noites com o mesmo cenário. Ele estava sentado em seu quarto, conversando com alguém que nunca aparecia, mas cuja voz soava familiar, quase reconfortante. Essa voz não se apresentava como algo sobrenatural, apenas fazia perguntas simples sobre sua vida, seus medos e suas escolhas. Ao acordar, Daniel lembrava de cada detalhe das conversas, sentindo-se estranhamente bem, como se tivesse desabafado com alguém de confiança. Durante o dia, passou a perceber que algumas decisões vinham à mente com facilidade excessiva, como se já estivessem prontas. Pequenos esquecimentos começaram a surgir, lapsos curtos que ele atribuía ao estresse da rotina acadêmica.
O terror leve da situação estava no fato de que nada parecia errado. Pelo contrário, tudo parecia funcionar melhor. Daniel não sentia medo, apenas uma crescente dependência daquele silêncio noturno, onde se sentia compreendido de uma forma que nunca havia experimentado antes. Com o tempo, a voz deixou de se manifestar apenas nos sonhos. Em momentos de extremo silêncio, principalmente à noite, Daniel percebia pensamentos surgindo de forma clara, completos demais para parecerem apenas reflexos internos. Esses pensamentos nunca mandavam, apenas sugeriam, sempre com lógica e calma. Ele continuava frequentando a faculdade, conversando com amigos e mantendo a rotina, mas algo em seu comportamento começou a mudar. Daniel passou a falar menos sobre si mesmo e a observar mais as pessoas ao redor, como se estivesse analisando tudo com um distanciamento em comum. Amigos comentavam que ele parecia mais tranquilo, quase sereno demais. O quarto, antes apenas silencioso, agora transmitia uma sensação de acolhimento inquietante. A presença não se impunha, não causava sofrimento físico ou emocional, apenas se tornava cada vez mais constante, ocupando espaços da mente de Daniel sem encontrar resistência, pois ele já não sabia diferenciar quais pensamentos ainda eram completamente seus. A possessão começou a se revelar de forma ainda mais sutil quando Daniel passou a saber coisas que não lembrava de ter aprendido. Durante conversas, citava frases complexas, reflexões profundas e até conceitos que não faziam parte de seu curso. Quando questionado, ele dizia que simplesmente fazia sentido. Em frente ao espelho, às vezes permanecia parado por longos minutos, encarando o próprio reflexo com uma expressão neutra, como se estivesse se reconhecendo novamente. Nessas ocasiões, sentia uma calma absoluta, sem ansiedade, sem dúvida. O terror dessa fase estava na ausência total de conflito. Daniel não lutava contra a presença, pois não a enxergava como uma ameaça. A convivência se tornava tão natural que a ideia de ficar sozinho, sem aquela companhia silenciosa, começava a causar um leve desconforto, invertendo completamente a lógica do medo e tornando a presença algo necessário para seu equilíbrio emocional. Certa madrugada, Daniel acordou sentado na cama, com o coração calmo e a respiração controlada, sentindo claramente que não estava sozinho dentro de si. Pela primeira vez, percebeu que havia passado horas acordado sem lembrar do que pensou ou fez durante aquele tempo. Ao invés de pânico, sentiu aceitação. A voz, agora quase indistinguível de seus próprios pensamentos, transmitia uma sensação de permanência, como se aquele espaço mental não pertencesse mais apenas a ele. No dia seguinte, o proprietário comentou casualmente que antigos inquilinos nunca ficavam muito tempo naquele quarto, sempre dizendo que mudavam demais. Daniel ouviu aquilo sem reagir, como se já soubesse. A possessão não exigiu um momento de ruptura, não houve perda total de controle, apenas uma substituição lenta, onde partes da identidade de Daniel foram sendo compartilhadas até se tornarem difíceis de separar. No final, Daniel continuou vivendo naquele quarto, seguindo sua vida normalmente aos olhos de todos. Ele não apresentava comportamentos extremos, não demonstrava sofrimento e nem parecia diferente para quem não o conhecia profundamente. No entanto, algo essencial havia mudado. Seus pensamentos já não vinham sozinhos, suas decisões pareciam sempre acompanhadas de uma certeza fria e tranquila. A presença nunca se revelou como algo demoníaco de forma explícita, nunca tomou o corpo à força, mas se estabeleceu como uma coexistência silenciosa. O verdadeiro terror dessa história está na ideia de que nem toda possessão acontece com violência ou dor. Algumas se constroem com paciência, conforto e silêncio, até que a pessoa deixa de perceber o momento exato em que passou a dividir a própria mente com algo que jamais deveria ter entrado. Em um hospital antigo, daqueles que passaram por várias reformas, mas ainda carregam corredores longos, iluminação fraca e um silêncio que nunca parece completo. Clara era técnica de enfermagem e havia sido transferida para o turno da madrugada, horário em que o hospital parecia outro lugar, distante da agitação do dia. No início, tudo era apenas cansativo, mas previsível. Porém, após algumas semanas, Clara começou a perceber que sempre no mesmo horário, pouco depois das 2 da manhã, sentia uma presença ao entrar em um quarto específico, que costumava ficar vazio. Não havia pacientes, nem equipamentos ligados, mas o ambiente parecia mais frio e o ar ficava pesado. Clara não sentia medo, apenas uma estranha necessidade de permanecer ali por alguns segundos antes de sair. Aos poucos, esse comportamento se tornou automático,
como se algo silenciosamente a chamasse. Ela não ouvia vozes, não via vultos, apenas sentia que aquele quarto esperava por ela todas as noites, iniciando um contato tão sutil que passava despercebido até mesmo por sua própria consciência. Com o passar dos dias, Clara começou a ter sonhos recorrentes ambientados no hospital, sempre caminhando pelos corredores vazios enquanto alguém a acompanhava, sem jamais aparecer. Essa presença nos sonhos não ameaçava, apenas observava, como se estivesse aprendendo. Ao acordar, Clara se sentia descansada demais para alguém que trabalhava à noite, o que parecia positivo no início. Durante o turno, passou a antecipar necessidades dos pacientes antes mesmo de serem solicitadas, como se tivesse uma intuição extremamente precisa. Colegas elogiavam sua calma e eficiência, sem perceber que Clara começava a se desligar emocionalmente das conversas comuns. O terror leve da história se constrói nessa fase, onde tudo parece melhorar. A presença não causa falhas, mas aperfeiçoa comportamentos, tornando-se quase indispensável. Clara sentia que, quando estava sozinha nos corredores, seus pensamentos ficavam mais organizados, como se alguém silenciosamente colocasse ordem dentro de sua mente. A ligação com o quarto vazio se intensificou quando Clara passou a se sentar ali durante pequenas pausas, mesmo sem perceber exatamente o motivo. O local transmitia uma tranquilidade estranha, quase reconfortante. Em certos momentos, ela permanecia imóvel por vários minutos, olhando para um ponto indefinido, enquanto pensamentos surgiam de forma clara e calma, sempre acompanhados de uma sensação de aceitação. Clara começou a esquecer detalhes simples do dia a dia, como mensagens que havia respondido ou conversas recentes, mas não se preocupava com isso. O hospital, por sua vez, parecia diferente aos seus olhos, mais silencioso e previsível. A presença não se manifestava como algo externo, mas como uma companhia interna que nunca exigia nada, apenas permanecia ali, observando e se ajustando. O medo não vinha de sustos, mas da percepção tardia de que Clara já não passava tanto tempo sozinha dentro da própria mente. Com o tempo, Clara passou a demonstrar reações incomuns diante de situações de emergência. Enquanto outros profissionais se agitavam, ela mantinha uma serenidade quase artificial, tomando decisões rápidas e precisas, sem hesitar. Em momentos de silêncio, colegas percebiam que ela ficava parada, com o olhar fixo, respirando lentamente, como se estivesse ouvindo algo interno. Quando questionada, respondia normalmente, sem demonstrar estranheza. O quarto vazio começou a causar desconforto em outros funcionários, que evitavam entrar ali, alegando uma sensação ruim. Clara, por outro lado, sentia-se cada vez mais confortável naquele espaço. A possessão se revelava como uma fusão progressiva, onde a presença não substituía Clara, mas ocupava espaços emocionais, reduzindo dúvidas, medos e conflitos. O terror leve surge na ideia de que algo pode se instalar oferecendo equilíbrio, e não caos, tornando-se difícil desejar que vá embora. Em uma madrugada silenciosa, Clara foi encontrada por uma colega sentada no quarto vazio, com as luzes apagadas, olhando calmamente para a parede. Ao ser chamada, respondeu com a própria voz, mas com uma entonação firme e segura, dizendo que tudo estava sob controle. Não houve susto, nem agressividade, apenas uma calma profunda que causou arrepios em quem observava. Nos dias seguintes, Clara passou a passar mais tempo em silêncio, evitando conversas longas e demonstrando um distanciamento emocional crescente. A presença interna parecia totalmente integrada, compartilhando pensamentos e decisões de forma tão natural que Clara já não percebia mais limites claros. A possessão não se concretizou em um momento específico, mas em uma sucessão de pequenas concessões, onde a solidão foi sendo substituída por uma companhia constante e silenciosa. No desfecho, Clara continuou trabalhando no hospital, agora vista como uma profissional exemplar, sempre calma e eficiente. Para quem não a conhecia antes, ela parecia apenas alguém extremamente equilibrada. No entanto, aqueles que conviveram com ela desde o início percebiam que algo essencial havia se apagado. Clara já não reagia emocionalmente às situações, apenas as compreendia e aceitava. A presença nunca se revelou de forma explícita, nunca tomou controle total, mas também nunca se afastou. A possessão se estabeleceu como uma coexistência silenciosa, construída através da rotina, do cansaço e da solidão das madrugadas. O verdadeiro terror dessa história está na possibilidade de que certos lugares não expulsam presenças, mas as oferecem abrigo, e que algumas pessoas, sem perceber, acabam oferecendo a própria mente como esse espaço vazio, pronto para ser ocupado.
Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e a rotina raramente muda. Marcos era professor de ensino médio e vivia sozinho desde a morte recente da mãe, alguém com quem sempre teve uma ligação profunda. A casa onde morava era a mesma em que cresceu, repleta de móveis antigos e lembranças silenciosas. Nas primeiras semanas de luto, Marcos sentia apenas tristeza e cansaço, nada fora do comum. Porém, em certas noites, ao sentar-se na sala em silêncio, tinha a sensação de que não estava completamente sozinho. Não havia sons, nem movimentos estranhos, apenas uma presença sutil que parecia preencher o ambiente. Marcos sentia um conforto estranho nesses momentos, como se alguém o acompanhasse em silêncio. Ele atribuía aquilo à saudade e ao vazio deixado pela perda, sem perceber que aquela sensação de acolhimento não vinha apenas da memória, mas de algo que começava a se aproximar lentamente, usando o luto como porta de entrada. Com o passar dos dias, Marcos começou a ouvir pensamentos que surgiam de forma organizada demais para parecerem apenas reflexões pessoais. Eram ideias calmas, sempre surgindo nos momentos em que ele se sentia mais cansado ou solitário. Esses pensamentos nunca exigiam nada, apenas ofereciam consolo, reforçando a ideia de que ele não estava sozinho. Durante a madrugada, Marcos acordava com a sensação de que alguém estava sentado ao seu lado, mesmo sem ver nada. Curiosamente, isso não causava medo, mas alívio. Ele passou a dormir melhor nessas noites, acordando mais disposto. Pessoas próximas perceberam que Marcos parecia mais tranquilo do que o esperado para alguém em luto recente. O terror leve da história se constrói justamente nessa melhora inexplicável, onde a dor não desaparece, mas é suavizada por uma presença que parece compreender cada pensamento, cada lembrança e cada silêncio, se tornando indispensável sem jamais se revelar. A presença começou a se manifestar de forma mais clara através de lapsos de memória. Marcos esquecia pequenos detalhes, como ter desligado a televisão ou respondido mensagens, mas não se importava. Em certos momentos, dava por si falando em voz baixa, como se estivesse respondendo a alguém. Quando percebia, apenas sorria e seguia sua rotina. A casa parecia mais organizada, os ambientes mais silenciosos, como se tudo estivesse em equilíbrio. Marcos começou a evitar visitas, preferindo ficar sozinho, pois sentia que nesses momentos sua mente ficava mais calma. O contato não era invasivo, não havia perda de controle, apenas uma divisão gradual de espaço. A presença parecia aprender sobre Marcos, suas rotinas, suas fragilidades e suas lembranças, usando tudo isso para se integrar de forma quase imperceptível, tornando-se parte da estrutura emocional que o mantinha de pé. Com o tempo, Marcos passou a reagir de forma diferente às lembranças da mãe. Fotografias antigas já não despertavam tristeza, mas uma serenidade estranha, quase vazia. Ele começou a repetir frases que costumava ouvir dela, mas em contextos que não faziam sentido, como se as palavras surgissem automaticamente. Colegas de trabalho comentavam que ele parecia mais distante emocionalmente, embora mais focado. Em momentos de silêncio, Marcos ficava imóvel, com o olhar fixo, respirando lentamente, como se estivesse escutando algo interno. A possessão não se manifestava como um conflito, mas como uma substituição progressiva, onde sentimentos intensos eram suavizados até quase desaparecer. O terror dessa fase está na percepção de que a dor foi embora junto com partes importantes da identidade de Marcos, trocadas por uma calma artificial que parecia não pertencer inteiramente a ele. Certa noite, Marcos acordou sentado no sofá, sem lembrar de ter saído da cama. O relógio marcava 3 da manhã, e a casa estava completamente silenciosa. Ele não sentiu pânico, apenas a certeza de que algo o havia acompanhado até ali. Pela primeira vez, teve consciência clara de que seus pensamentos não estavam mais sozinhos. A presença não se apresentou como algo externo, mas como uma continuidade de sua própria mente, ocupando espaços vazios deixados pelo luto. No dia seguinte, um vizinho comentou que Marcos parecia diferente, mais calmo do que nunca. Ele concordou com um leve sorriso, como se aquela mudança fosse algo inevitável. A possessão se consolidava não por força, mas por consentimento silencioso, construído noite após noite, enquanto Marcos aceitava aquela companhia como parte necessária de sua sobrevivência emocional. No final, Marcos continuou vivendo naquela casa, mantendo sua rotina e suas responsabilidades, sem levantar suspeitas para quem o observava de fora. Ele não demonstrava sofrimento, nem comportamentos extremos, apenas uma serenidade constante e inquietante.
A presença nunca tomou controle total, nunca se revelou de forma explícita, mas também nunca se afastou. A possessão se tornou uma convivência silenciosa, onde Marcos deixou de distinguir quais pensamentos ainda eram exclusivamente seus. O verdadeiro terror dessa história não está em manifestações violentas ou cenas extremas, mas na ideia de que a solidão e o luto podem abrir espaço para algo que se instala oferecendo conforto, até que a pessoa aceita dividir a própria mente em troca de não se sentir mais sozinha, mesmo que isso signifique perder, pouco a pouco, aquilo que a tornava humana. Em um prédio residencial antigo, onde os apartamentos guardavam mais silêncio do que vozes, Helena morava sozinha no último andar, após um término recente que deixou a rotina vazia e previsível. As noites eram longas, marcadas apenas pelo som distante de carros e pelo vento batendo contra as janelas. Em uma dessas noites, enquanto tentava dormir, Helena sentiu algo diferente, uma leve sensação de que o ar do quarto estava mais denso, como se o ambiente estivesse atento. Não houve barulhos, nem movimentos estranhos, apenas a impressão clara de que não estava completamente sozinha. Curiosamente, aquilo não gerou medo imediato, mas um conforto estranho, como se a solidão tivesse sido interrompida. Nos dias seguintes, essa sensação passou a se repetir sempre que o silêncio se tornava absoluto. Helena começou a esperar por esses momentos, sem perceber que aquela presença discreta estava se aproximando não por invasão, mas por convite silencioso, ocupando lentamente os espaços deixados pelo vazio emocional. Com o passar das semanas, Helena passou a dormir melhor, acordando mais descansada, algo incomum desde o término. Durante a noite, sentia pensamentos surgirem de forma suave, sempre nos momentos em que se sentia mais vulnerável. Esses pensamentos não eram ordens, nem vozes audíveis, apenas ideias tranquilas que pareciam organizar sua mente. Ela começou a passar mais tempo em silêncio, sentada na sala com as luzes apagadas, sentindo uma presença constante que não exigia atenção, apenas companhia. Amigos notaram que Helena estava mais calma, menos ansiosa, como se tivesse encontrado equilíbrio. O terror leve da história se constrói nessa fase, onde tudo parece melhorar. A presença não causa dor, não causa medo, apenas substitui a solidão por uma sensação de acolhimento. Helena não percebia que aquela tranquilidade não vinha de dentro, mas de algo que observava cada pensamento, cada lembrança, ajustando-se perfeitamente ao que ela precisava sentir. As primeiras mudanças mais inquietantes surgiram na forma de lapsos de tempo. Helena percebia que algumas noites passavam rápido demais, como se tivesse dormido profundamente, mas acordava sem lembrar de sonhos ou pensamentos. Em certos momentos, dava por si sentada em lugares diferentes do apartamento, sem recordar como havia chegado ali. Ainda assim, não sentia pânico, apenas uma aceitação tranquila. A presença parecia mais próxima, mais integrada. Helena começou a evitar espelhos, não por medo, mas por sentir que seu próprio reflexo parecia observá-la de volta com atenção excessiva. Pensamentos surgiam completos demais, decisões eram tomadas sem hesitação. A possessão não se apresentava como um conflito, mas como uma troca silenciosa, onde a mente de Helena se tornava um espaço compartilhado, sem fronteiras claras entre o que era pensamento próprio e o que vinha daquela companhia invisível. Com o tempo, Helena passou a demonstrar uma serenidade quase artificial diante de situações que antes a abalariam. Problemas no trabalho, conflitos familiares e lembranças do passado já não despertavam emoções intensas. Ela reagia com compreensão fria, como se estivesse sempre um passo distante de tudo. Em momentos de silêncio absoluto, permanecia imóvel, respirando lentamente, como se estivesse ouvindo algo interno. Pessoas próximas comentavam que ela parecia diferente, mais centrada, mas também distante. À noite, o apartamento parecia menor, mais fechado, como se a presença ocupasse cada espaço vazio. O terror dessa fase está na percepção tardia de que a calma veio acompanhada de uma perda gradual de identidade. Helena já não sentia falta de quem era antes, pois a presença cuidava de preencher cada vazio emocional, tornando-se essencial para manter aquele equilíbrio inquietante. Certa madrugada, Helena acordou sentada no chão da sala, com as luzes apagadas e o relógio marcando 3 horas em ponto. Ela não sentiu medo, apenas a certeza de que não estava sozinha dentro de si. Pela primeira vez, teve consciência clara de que seus pensamentos eram acompanhados, observados e, em alguns momentos, conduzidos. A presença não se revelou como algo externo, mas como uma extensão silenciosa da própria mente. No dia seguinte,
Helena percebeu que já não sentia necessidade de conversar com ninguém sobre seus sentimentos. A companhia interna era suficiente. A possessão se consolidava sem resistência, construída através da solidão, do silêncio e da aceitação gradual de que dividir a própria mente parecia mais fácil do que enfrentar o vazio sozinha. No final, Helena continuou vivendo naquele apartamento, mantendo sua rotina e suas obrigações, sem levantar suspeitas para quem a observava de fora. Ela parecia calma, equilibrada e funcional, alguém que havia superado uma fase difícil. No entanto, algo essencial havia mudado. Seus pensamentos já não vinham sozinhos, suas emoções eram filtradas por uma serenidade constante e impessoal. A presença nunca tomou controle total, nunca se manifestou de forma violenta, mas também nunca se afastou. A possessão se tornou uma convivência silenciosa, estável e quase invisível. O verdadeiro terror dessa história está na ideia de que algumas presenças não chegam para destruir, mas para ocupar espaços vazios, oferecendo companhia e paz, até que a pessoa deixa de perceber quando passou a dividir a própria mente com algo que jamais deveria ter encontrado abrigo ali. Em uma escola pública antiga, conhecida mais pelo silêncio fora do horário de aula do que por qualquer fato estranho, Rafael era inspetor noturno, responsável por circular pelos corredores depois que todos iam embora. O trabalho era simples, repetitivo e solitário, exatamente o que ele buscava após problemas pessoais que o afastaram de qualquer convivência social intensa. Nas primeiras semanas, nada fugia do normal, até que Rafael começou a perceber que, sempre ao passar por um corredor específico, sentia uma mudança no ar, como se o ambiente ficasse mais atento. Não havia ruídos, nem portas se abrindo, apenas a sensação clara de presença. Curiosamente, aquilo não provocava medo, mas uma estranha concentração, como se seus pensamentos ficassem mais organizados naquele trecho da escola. Rafael passou a reduzir o ritmo ao atravessar o corredor, quase de forma inconsciente, permanecendo ali alguns segundos a mais. Ele não sabia explicar, mas sentia que aquele lugar o observava em silêncio, iniciando um contato tão discreto que parecia parte natural da rotina. Com o passar dos dias, Rafael começou a ter sonhos recorrentes ambientados dentro da escola, sempre caminhando pelos corredores vazios enquanto alguém o acompanhava, sem jamais aparecer. Ao acordar, não sentia cansaço, mas uma calma profunda. Durante o trabalho, passou a antecipar situações, como se soubesse exatamente quando algum alarme iria disparar ou quando um problema surgiria. Colegas comentavam que ele parecia mais atento e tranquilo do que antes. O mais inquietante era que Rafael começou a falar sozinho durante as rondas, murmurando frases curtas, como se estivesse respondendo a comentários silenciosos. Não havia tom agressivo, apenas conversas baixas e calmas. O terror leve da história se constrói nessa fase, onde a presença não causa prejuízos, mas melhora o desempenho, criando uma dependência invisível. Rafael já não se sentia sozinho durante a madrugada, e a solidão que antes o incomodava agora parecia ter sido completamente preenchida. A presença começou a se manifestar de forma ainda mais sutil quando Rafael passou a esquecer pequenos períodos de tempo. Em certos momentos, percebia que havia concluído uma ronda inteira sem lembrar exatamente por onde havia passado. Isso não gerava pânico, apenas estranhamento passageiro. Em frente às salas vazias, ele sentia uma tranquilidade quase reconfortante, como se aquele silêncio fosse compartilhado. Pensamentos surgiam prontos, completos, ajudando-o a refletir sobre a própria vida com uma clareza que nunca teve antes. Rafael começou a evitar conversar com colegas durante o dia, preferindo o turno da noite, onde sentia que sua mente funcionava melhor. A possessão não se apresentava como invasão, mas como convivência progressiva, onde a presença observava, aprendia e se adaptava à rotina dele, ocupando lentamente os espaços deixados pelo isolamento emocional. Com o tempo, mudanças sutis em Rafael começaram a ser notadas pela direção da escola. Ele parecia excessivamente calmo diante de situações inesperadas, reagindo com uma serenidade quase automática. Em momentos de silêncio absoluto, permanecia parado nos corredores, com o olhar fixo, respirando lentamente, como se estivesse ouvindo algo interno. Quando questionado, respondia normalmente, sem demonstrar confusão. O corredor onde tudo começou passou a ser evitado por outros funcionários, que relatavam uma sensação desconfortável ao passar por ali. Rafael, por outro lado, sentia-se cada vez mais confortável naquele espaço.
A presença parecia completamente integrada, não substituindo sua consciência, mas dividindo decisões, reduzindo dúvidas e eliminando medos. O terror dessa fase está na percepção de que a calma excessiva não vinha de controle emocional, mas de algo que já participava ativamente de sua mente. Em uma madrugada silenciosa, um colega encontrou Rafael parado no centro do corredor, com as luzes apagadas, olhando para o nada. Ao ser chamado, Rafael respondeu calmamente, dizendo que estava apenas ouvindo o prédio. A frase causou estranhamento, mas seu tom era tão natural que não houve questionamentos imediatos. Naquela noite, Rafael percebeu com clareza que seus pensamentos não estavam mais sozinhos. A presença não se apresentou como algo externo ou hostil, mas como uma continuidade de sua própria consciência. Ele não sentiu medo, apenas aceitação. No dia seguinte, passou a evitar explicações longas e demonstrava um distanciamento emocional crescente. A possessão se consolidava sem resistência, construída noite após noite, enquanto Rafael aceitava aquela companhia silenciosa como parte necessária de seu equilíbrio mental. No final, Rafael continuou trabalhando na escola, agora considerado um funcionário exemplar, sempre atento e equilibrado. Para quem o observava de fora, ele parecia apenas alguém que se adaptou bem ao turno noturno. No entanto, algo essencial havia mudado. Seus pensamentos já não vinham sozinhos, suas decisões eram tomadas com uma certeza fria e constante. A presença nunca tomou controle total, nunca se manifestou de forma violenta, mas também nunca se afastou. A possessão se tornou uma convivência silenciosa, estável e quase imperceptível. O verdadeiro terror dessa história está na ideia de que certos lugares não apenas guardam silêncio, mas observam, esperando alguém disposto a ouvir, até que a solidão abra espaço suficiente para que algo se instale, não como invasor, mas como companhia permanente dentro da mente humana. Em um pequeno sítio afastado da cidade, cercado por mato alto e estradas de terra quase sempre vazias, Joana havia se mudado para lá buscando paz depois de um período de esgotamento emocional e crises de ansiedade. O lugar era simples, silencioso e parecia perfeito para recomeçar. Nas primeiras noites, Joana dormia profundamente, embalada apenas pelo som distante de insetos e do vento nas árvores. Porém, após alguns dias, ela começou a perceber algo diferente no silêncio. Não era um barulho, mas uma sensação de atenção constante, como se o próprio ambiente estivesse consciente de sua presença. Ao caminhar pela casa à noite, sentia o ar mais pesado em determinados cômodos, especialmente no quarto onde dormia. Curiosamente, aquilo não despertava medo, mas uma sensação estranha de acolhimento, como se o lugar estivesse feliz por tê-la ali. Sem perceber, Joana começou a falar sozinha durante a madrugada, frases curtas e calmas, como se respondesse a pensamentos que não surgiam completamente dela. Com o passar das semanas, Joana passou a acordar sempre no mesmo horário, pouco depois das 3 da manhã, com a mente extremamente clara e o corpo relaxado. Nessas horas, sentava-se na cama em silêncio, sentindo que não estava sozinha, embora nunca visse nada. Pensamentos surgiam organizados demais, oferecendo reflexões sobre sua vida, seus erros e suas escolhas, sempre de forma tranquila. Durante o dia, Joana demonstrava mais equilíbrio emocional do que antes, algo que chamou a atenção de familiares. Ela parecia menos ansiosa, mais centrada e distante de preocupações antigas. O terror leve da história se constrói nessa fase, onde a melhora emocional mascara o perigo. A presença não causava sofrimento, mas ocupava espaços internos deixados pelo cansaço e pela solidão, criando uma convivência silenciosa que Joana começou a aceitar como parte natural de sua recuperação. As primeiras mudanças inquietantes surgiram quando Joana começou a esquecer pequenos trechos do dia. Em certos momentos, dava por si sentada na varanda ao amanhecer, sem lembrar de ter saído da cama. Ainda assim, não sentia medo, apenas uma calma constante. A presença parecia mais próxima, mais integrada. Joana começou a sentir que o sítio respondia ao seu humor, ficando mais silencioso quando ela estava pensativa, mais vivo quando estava tranquila. Em pensamentos, ela fazia perguntas silenciosas e sentia respostas surgirem prontas, sem esforço. A possessão não se apresentava como algo agressivo, mas como uma troca progressiva, onde a mente de Joana se tornava um espaço compartilhado. O verdadeiro desconforto surgia da percepção tardia de que ela já não sabia distinguir quais pensamentos eram realmente seus. Com o tempo,
Joana passou a demonstrar uma serenidade quase artificial diante de situações que antes a abalariam profundamente. Notícias ruins, lembranças dolorosas e até conflitos familiares já não despertavam reações intensas. Ela respondia com compreensão fria, como se estivesse emocionalmente distante de tudo. Em certos momentos, permanecia imóvel dentro da casa, olhando para as paredes, respirando lentamente, como se estivesse ouvindo algo interno. Pessoas próximas comentavam que ela parecia vazia, apesar de calma. O sítio, por sua vez, parecia cada vez mais isolado, como se o mundo externo estivesse ficando distante. A presença ocupava não apenas a mente de Joana, mas também sua percepção da realidade, tornando aquele lugar o único espaço onde ela se sentia completa e segura. Em uma madrugada silenciosa, Joana acordou sentada no chão do quarto, com o corpo relaxado e a mente desperta. O relógio marcava exatamente 3 horas. Pela primeira vez, ela teve consciência clara de que não estava sozinha dentro de si. A presença não se revelou com forma ou voz, mas como uma continuidade de seus próprios pensamentos. Não houve pânico, apenas aceitação. Joana sentiu que aquela companhia a conhecia profundamente, mais do que qualquer outra pessoa. No dia seguinte, decidiu não voltar à cidade como havia planejado. A ideia de sair do sítio causava um desconforto inexplicável, como se estivesse abandonando algo essencial. A possessão se consolidava não por imposição, mas por escolha silenciosa, construída noite após noite, enquanto Joana permitia que aquela presença ocupasse cada espaço emocional vazio. No final, Joana permaneceu vivendo naquele sítio, afastada do convívio social e cada vez mais integrada ao silêncio do lugar. Para quem a visitava raramente, ela parecia calma, equilibrada e distante de qualquer sofrimento. No entanto, algo essencial havia se perdido. Seus pensamentos já não vinham sozinhos, suas emoções eram filtradas por uma serenidade constante e impessoal. A presença nunca tomou controle total, nunca se manifestou de forma violenta, mas também nunca se afastou. A possessão se tornou uma convivência silenciosa entre mente e ambiente, como se o próprio lugar tivesse encontrado abrigo dentro dela. O verdadeiro terror dessa história está na ideia de que alguns espaços não são apenas vazios, mas pacientes, esperando alguém fragilizado o suficiente para oferecer a própria mente como morada permanente. Em uma rodoviária antiga, daquelas que nunca fecham e parecem existir fora do tempo, Carlos trabalhava como vigilante noturno, responsável por circular entre plataformas vazias, banheiros silenciosos e salas de espera quase sempre desertas. O turno da madrugada era monótono, quebrado apenas pelo som distante de ônibus chegando ou partindo. Nas primeiras semanas, nada chamava atenção, até que Carlos começou a perceber que, sempre após a meia-noite, o ambiente parecia diferente. Não havia mudanças visuais, mas o silêncio se tornava mais profundo, como se o lugar estivesse atento. Em certos pontos da rodoviária, especialmente perto das plataformas mais antigas, Carlos sentia uma concentração incomum, como se seus pensamentos ficassem mais claros e lentos ao mesmo tempo. Ele não sentia medo, apenas uma estranha sensação de pertencimento, como se aquele lugar o reconhecesse. Sem perceber, passou a diminuir o ritmo das rondas, permanecendo mais tempo parado, observando o vazio, iniciando um contato silencioso que parecia natural demais para ser questionado. Com o passar das noites, Carlos começou a dormir melhor durante o dia, acordando sempre com a mente tranquila, algo incomum para quem trabalhava em horário invertido. Durante o turno, pensamentos surgiam prontos, organizando sua rotina e eliminando distrações. Ele passou a antecipar acontecimentos, como saber exatamente quando alguém apareceria ou quando um ônibus chegaria antes mesmo do anúncio. Colegas comentavam que Carlos parecia mais atento e sereno. O mais inquietante era que, em certos momentos, ele murmurava frases baixas enquanto caminhava, como se estivesse conversando com alguém invisível. Essas conversas não tinham tom de medo ou tensão, apenas normalidade. O terror leve da história se constrói nessa fase, onde a presença não atrapalha, mas melhora o desempenho. Carlos já não se sentia sozinho durante a madrugada, e o vazio da rodoviária parecia preenchido por algo que caminhava ao seu lado em silêncio constante. As primeiras mudanças inquietantes surgiram na forma de lapsos de tempo. Carlos percebia que algumas rondas terminavam rápido demais, sem que ele lembrasse exatamente por onde havia passado. Isso não causava pânico,
apenas uma estranha aceitação. Em certos pontos da rodoviária, sentia uma tranquilidade quase reconfortante, como se aquele espaço fosse seguro demais. Pensamentos surgiam completos, refletindo sobre sua vida, suas escolhas e sua solidão, sempre com uma lógica fria e calma. Carlos começou a evitar conversas durante o dia, preferindo o turno da noite, onde sentia que sua mente funcionava melhor. A possessão não se manifestava como invasão, mas como convivência progressiva. A presença observava, aprendia e se ajustava à rotina dele, ocupando lentamente os espaços deixados por anos de isolamento emocional e silêncio prolongado. Com o tempo, Carlos passou a reagir de forma estranhamente serena diante de situações inesperadas. Confusões na rodoviária, pessoas alteradas ou problemas técnicos já não despertavam tensão. Ele lidava com tudo com uma calma quase automática. Em momentos de silêncio absoluto, permanecia parado, olhando para o movimento inexistente das plataformas vazias, respirando lentamente, como se estivesse ouvindo algo interno. Alguns colegas evitavam certos corredores, alegando desconforto, enquanto Carlos se sentia cada vez mais à vontade nesses mesmos locais. A presença parecia completamente integrada, dividindo pensamentos e decisões sem conflito. O terror dessa fase está na percepção de que aquela calma excessiva não vinha de autocontrole, mas de algo que já participava ativamente da mente de Carlos, reduzindo dúvidas, emoções e questionamentos. Em uma madrugada especialmente silenciosa, um supervisor encontrou Carlos parado no centro de uma plataforma desativada, com as luzes apagadas ao redor. Ao ser chamado, Carlos respondeu normalmente, dizendo que estava apenas aguardando. Não soube explicar o que. Seu tom era tranquilo demais para causar alarme imediato. Naquele momento, Carlos percebeu com clareza que seus pensamentos já não estavam sozinhos. A presença não se revelou como algo externo, mas como uma continuidade silenciosa de sua própria consciência. Ele não sentiu medo, apenas aceitação. A ideia de deixar aquele trabalho ou aquele lugar passou a causar desconforto. A possessão se consolidava sem resistência, construída noite após noite, enquanto Carlos aceitava aquela companhia invisível como parte essencial de sua estabilidade mental. No final, Carlos continuou trabalhando na rodoviária, tornando-se uma figura quase permanente das madrugadas. Para quem o observava de fora, ele parecia apenas um vigilante experiente e equilibrado. No entanto, algo essencial havia mudado. Seus pensamentos já não vinham sozinhos, suas decisões eram tomadas com uma certeza fria e constante. A presença nunca tomou controle total, nunca se manifestou de forma violenta, mas também nunca se afastou. A possessão se tornou uma convivência silenciosa, estável e invisível. O verdadeiro terror dessa história está na ideia de que certos lugares de passagem não apenas observam quem fica, mas escolhem aqueles dispostos a permanecer, oferecendo companhia ao custo da própria mente, até que a solidão deixe de existir, substituída por algo que jamais deveria ter encontrado abrigo ali. Em um arquivo público municipal, um prédio antigo onde documentos esquecidos ocupam salas inteiras, e o silêncio é tão constante que parece fazer parte da estrutura. Eduardo trabalhava ali há anos, responsável por organizar caixas antigas durante o turno da noite, quando não havia atendimento ao público. O trabalho era repetitivo e solitário, exatamente como ele gostava. Porém, após algumas semanas no novo setor, Eduardo começou a perceber que certos corredores pareciam diferentes depois da meia-noite. Não havia barulhos estranhos, nem objetos se movendo, apenas uma sensação clara de atenção, como se o próprio prédio estivesse consciente de sua presença. Em alguns momentos, ao manusear documentos muito antigos, Eduardo sentia uma concentração incomum, como se seus pensamentos se organizassem automaticamente. Aquilo não causava medo, apenas uma estranha sensação de pertencimento. Sem perceber, passou a permanecer mais tempo em determinadas salas, lendo papéis sem urgência, iniciando um contato silencioso com algo que parecia despertar junto com o pó e o esquecimento. Com o passar das noites, Eduardo começou a dormir melhor durante o dia, acordando sempre com a mente calma e vazia de preocupações. Durante o trabalho, pensamentos surgiam prontos, ajudando-o a organizar documentos com precisão quase excessiva. Ele começou a antecipar onde certos arquivos estariam, mesmo sem consultar registros. Colegas comentavam que Eduardo parecia mais centrado e silencioso do que antes.
O mais inquietante era que, em alguns momentos, ele murmurava datas e nomes em voz baixa, como se estivesse repetindo informações para alguém invisível. Essas palavras não vinham carregadas de emoção, apenas de certeza. O terror leve da história se constrói nessa fase, onde a presença não atrapalha, mas melhora o desempenho. Eduardo já não se sentia sozinho no prédio durante a madrugada, e o silêncio deixava de ser vazio para se tornar compartilhado. As primeiras mudanças inquietantes surgiram quando Eduardo começou a perder a noção do tempo. Em certas noites, percebia que horas haviam passado sem que lembrasse exatamente do que fez. Ainda assim, não sentia pânico, apenas uma aceitação tranquila. Em algumas salas, o ar parecia mais pesado, mas também mais confortável. Pensamentos surgiam completos, refletindo sobre vidas que passaram por aqueles documentos, histórias que nunca foram contadas em voz alta. Eduardo começou a sentir que aquelas informações não estavam apenas nos papéis, mas também dentro de sua mente. A possessão não se manifestava como invasão, mas como convivência progressiva. A presença parecia aprender com os arquivos, usando memórias alheias como forma de se estruturar, enquanto ocupava lentamente os espaços mentais deixados pelo isolamento prolongado de Eduardo. Com o tempo, Eduardo passou a demonstrar uma serenidade quase artificial diante de situações inesperadas. Problemas administrativos, cobranças da chefia ou mudanças de rotina já não despertavam reações emocionais. Ele respondia com calma e precisão excessivas. Em momentos de silêncio absoluto, permanecia parado entre as estantes, respirando lentamente, como se estivesse ouvindo algo interno. Colegas evitavam certos setores do arquivo, alegando desconforto, enquanto Eduardo se sentia cada vez mais à vontade nesses mesmos espaços. A presença parecia completamente integrada, dividindo pensamentos e decisões sem conflito. O terror dessa fase está na percepção de que aquela calma excessiva não vinha de maturidade emocional, mas de algo que já participava ativamente de sua mente, diluindo dúvidas, memórias pessoais e emoções humanas. Em uma madrugada silenciosa, um funcionário encontrou Eduardo sentado no chão de uma sala de arquivos, cercado por caixas abertas, olhando fixamente para um documento antigo. Ao ser chamado, Eduardo respondeu com naturalidade, dizendo que estava apenas lembrando. Não soube explicar o que. Seu tom era tranquilo demais para causar alarme imediato. Naquele momento, Eduardo percebeu com clareza que seus pensamentos já não estavam sozinhos. A presença não se revelou como algo externo, mas como uma continuidade silenciosa de sua própria consciência, alimentada por memórias que não lhe pertenciam. Ele não sentiu medo, apenas aceitação. A ideia de deixar aquele trabalho passou a causar desconforto, como se estivesse abandonando algo essencial. A possessão se consolidava sem resistência, construída noite após noite, enquanto Eduardo aceitava aquela companhia invisível como parte necessária de sua estabilidade mental. No final, Eduardo continuou trabalhando no arquivo, tornando-se quase invisível para quem circulava durante o dia. Para observadores externos, ele parecia apenas um funcionário dedicado e extremamente calmo. No entanto, algo essencial havia mudado. Seus pensamentos já não vinham sozinhos, suas lembranças pessoais pareciam diluídas em histórias que não viveu. A presença nunca tomou controle total, nunca se manifestou de forma violenta, mas também nunca se afastou. A possessão se tornou uma convivência silenciosa entre mente e memória, como se o prédio tivesse encontrado abrigo dentro dele. O verdadeiro terror dessa história está na ideia de que lugares cheios de lembranças não resolvidas não apenas guardam o passado, mas procuram alguém disposto a carregá-lo, até que a identidade humana se perca lentamente entre documentos, silêncio e algo que jamais deveria ter aprendido a pensar.